Muito boa tarde, meu querido amigo, minha querida amiga do nosso Tempo com Deus. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal, para acompanhar as nossas publicações. Falamos na semana passada já, nós batemos a barreira dos 100 vídeos, estamos muito contentes por isso. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a história do bobo da corte. Talvez você a conheça. Conta-se que num reino muito distante, muito tempo atrás, vivia um povo muito feliz, muito tranquilo. E esse povo era governado por um rei de muitas boas intenções, um rei sempre preocupado com a vida boa, com o bem dos seus súditos. Esse rei já era um homem relativamente idoso e no seu palácio vivia também um jovem. E esse jovem tinha como tarefa ali no palácio descontrair o rei quando as preocupações do reino eram demais, eram pesadas, quando o rei ficava chateado por alguma coisa. Então entrava em cena o nosso jovem, que era chamado de bobo da corte. Ele era, na verdade, o palhaço privado particular do rei. Um dia o rei teve uma ideia. Ele chamou o seu menino, o seu bobo da corte, para que ele viesse à sala do trono. E, na verdade, o moço foi para lá pensando que era mais uma das suas ocasiões em que ele deveria descontrair o rei. Mas antes que ele pudesse ensaiar alguma coisa, então ele já foi levado, foi conduzido lá para a sala do trono. E o rei, assim que o menino entrou, que o jovem entrou, ele estendeu um bastão de ouro para o bobo da corte e disse o seguinte para o seu amigo jovem, o bobo da corte: saia agora, ou enfim, saia pelo reino afora e procure por todo o império, procure por alguém que seja mais bobo do que você. E se você encontrar essa pessoa, e quando encontrares essa pessoa, então você entrega esse bastão para ela, porque você terá achado alguém mais bobo que você mesmo. Para que a coisa fosse organizada, então eles montaram um roteiro de viagem por qual região ele deveria começar e, enfim, qual o roteiro que ele deveria fazer, porque poderia ser que ele precisasse voltar às pressas, então facilitaria a localização do nosso amigo bobo da corte ali. Passaram-se os meses e, de repente, um dia, quando ele estava lá numa aldeia relativamente distante já, ele foi encontrado por emissários do reino que foram atrás dele com uma notícia preocupante. O rei havia ficado doente e ele deveria voltar imediatamente ao palácio porque o rei queria muito ver o seu amigo antes de eventualmente partir dessa vida. Quando ele chega, o rei não está na sala do trono, o rei está nos seus aposentos íntimos. O menino, o jovem é levado para lá e assim que o moço entra, o bobo da corte entra, o rei, sem pestanejar, já diz para ele: meu amigo, eu estou velho e eu vou fazer uma viagem. Só que tem um detalhe, esta viagem que eu vou fazer, ela só tem ida. Essa viagem não tem volta. Eu vou pelo caminho daqueles que não voltam mais, nunca mais. Então o menino entendeu que o rei falava da morte. E ele ficou um tempo em silêncio, processando aquela informação. E de repente o bobo da corte disse: meu senhor, vais fazer uma viagem que não tem volta? Meu senhor está preparado para essa viagem? Então o rei disse: não estou. Então o bobo da corte se adiantou, pegou o bastão e entregou o bastão ao rei e disse: achei alguém mais bobo do que eu, porque vai fazer uma viagem que não tem volta e não está preparado para ela. Meu amigo, essa viagem sem volta você vai fazer um dia também e eu também. O detalhe é que a gente não sabe quando. Como já foi dito, essa viagem é sem volta. E tem uma única forma de eu comprar o bilhete de passagem para essa viagem. Esse bilhete é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. A viagem
para a vida depois da morte, ela precisa ter esse bilhete, Jesus Cristo. E então eu estarei preparado para enfrentar essa viagem. Que Deus te abençoe.